Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo fez a sua estreia e Rogério Ceni fez a sua estreia no Campeonato Paulista, num campeonato oficial, com as regras do futebol, uma estreia que acabou sendo muito ruim em função do resultado. O público, um pequeno público que compareceu, acabou vendo um jogo muito ruim do São Paulo. São Paulo começou, na verdade, São Paulo começou muito bem a partida. São Paulo começou muito bem a partida, começou procurando o jogo, criando oportunidades de gol, só que aí acabou atrapalhando-se na defesa e tomou um gol logo de cara, um gol que deu uma desestabilizada, faltou ali uma comunicação, segundo o Rogério Ceni, entre Douglas e Buffarini, e aí o time do Audax saiu na frente. Depois desse gol, o time de São Paulo sentiu um pouco esse gol, e aí acabou tomando um segundo gol numa jogada completamente de tabela, vindo da defesa. O Audax veio tabelando a bola, um belíssimo gol, por sinal, o segundo gol do Audax, mas que deixou o São Paulo numa situação muito difícil. São Paulo continuou pressionando, mas com dificuldades para chegar no gol adversário, com dificuldades para arrematar, errando muitos lances, porém acabou acontecendo uma contusão aí do Wellington Nem, uma contusão que pode tirar ele aí uns 10 dias. O Rogério Ceni colocou o Cícero, a ideia do Rogério era utilizar só 45 minutos o Cícero, porque ele está fazendo um trabalho físico, né, de musculação nas pernas, ele está com uma diferença muscular entre uma perna e outra, acabou precisando fazer essa substituição antes. Com o Cícero, São Paulo começou a crescer na partida, conseguiu fazer ou diminuir a diferença de gol e depois empatar, né? Os dois gols com Chaves, o primeiro ali uma tabela com o Cueva e depois um lançamento belíssimo do Rodrigo Caio. O Chaves entrou e fez. Ainda no fim do primeiro tempo, com o Maicon, o São Paulo teve uma oportunidade, bateu uma falta no travessão, podia ter virado o jogo ali. Voltou para o segundo tempo, mais 3 oportunidades, mas acabou no único escanteio cedido para o Audax, tomando o gol. Aí o São Paulo foi todo para frente para tentar o empate e acabou num contra-ataque, fazendo o pênalti no time do Audax, e aí que acabou dando números finais à partida. São Paulo ainda teve outras oportunidades, mas sem muito volume e tal. Enfim, hoje estádio vazio numa tarde bonita, né? E o estádio estava vazio, única e exclusivamente, assim, gente, eu tô chateado pelo jogo, sim, vocês me conhecem, eu tô irritado com o jogo, sim, acho triste do jeito que aconteceu, mas estou mais irritado ainda com esse dirigente, o Vampeta, o presidente do Audax, que como dirigente é incompetente, porque ao invés de ajudar o clube a ganhar dinheiro e ficar quieto, quis fazer gracejos, quis fazer brincadeiras, quis provocar a partida, né? E aí acabou promovendo um espetáculo quase de portas vazias, né? quase sem ninguém no estádio. E o pior de tudo é ver que parte da imprensa dá vazão e dá voz e ainda ressalta essas brincadeiras. Então, assim, as emissoras de TV, de rádio, a parte da imprensa oficial que dá voz para um cidadão que não tem competência para se estabelecer na posição que está e que é nefasto para o futebol, ele é um mal para o futebol. O futebol é espetáculo, o futebol é família, o futebol é torcida em campo. Qualquer pessoa que está fazendo contra isso é uma pessoa que deveria ser afastada do futebol. Se não fosse só por isso, mas ainda por cima, ele é incompetente como dirigente, porque o objetivo dele como dirigente era conseguir mais dinheiro para o clube que ele preside. Então ele é uma pessoa incompetente como dirigente e uma pessoa nefasta para o futebol, porque brinca. E essas emissoras que dão voz para essa pessoa, que repensem quando quiserem fazer campanha, porque é muito curioso. Entenda uma coisa, existe diferença entre rivalidade e respeito, tá? Rivalidade, você ter rivalidade é uma coisa, isso não cabe a dirigente, isso não cabe a jogador, isso é coisa de torcedor. Então, vocês, a parte da imprensa que se coloca ou dá voz para isso, está fazendo muito errado, está fazendo um grande mal para o futebol. Hoje tinham 2.000 pessoas para ver um jogo dinâmico, um jogo de muitas oportunidades, uma estreia do maior ídolo da história de um clube, dirigindo o clube no qual ele se consagrou. Hoje era um dia de festa para o futebol, atrapalhado por uma pessoa estúpida, por uma pessoa incompetente e por uma pessoa nefasta para o futebol. Então, assim, parabéns aos envolvidos, e você, torcedor, que não pôde comparecer, ou porque achava justo o boicote, ou não apareceu por problemas financeiros, vamos
Vamos lotar o Morumbi. Faz diferença os gritos. A galera que veio aqui tentou empurrar o time e fez o time se reencontrar. Faz diferença sim. Então assim, não abra a mão do seu direito por causa de birra, por causa de discussão. Venha, apoie, vista essa camisa e grite. Nós vamos precisar muito. A gente ainda está montando o elenco, mas nós temos pessoas trabalhando. Acompanhe agora a coletiva na íntegra de Rogério Ceni. Então um abração para todo mundo e acompanhe nossos canais. Então, nós jogamos um pouco mais espaçado do que a gente jogou na pré-temporada. Não conseguimos ter a compactação que eu gosto, daqueles 35, 40 metros. Muitas vezes jogamos um pouco mais aberto. A equipe adversária é uma equipe que tem bom toque de bola, boa posse de bola, joga um sistema um pouco diferente, mas nós nos preparamos bem para dar o lado do campo, pressionar o lado do campo. Algumas coisas nós não conseguimos executar, né? Não conseguimos pressionar para que eles não invertessem jogo, não enfiassem bola. A ordem era para não deixar jogar pelo meio. O segundo gol é uma jogada toda feita pelo meio, costurada pelo meio. O primeiro gol, acho que uma falha de comunicação, na verdade. Acho que talvez o Farini com o Douglas não gritaram, não falaram, acabaram se chocando, né? E o jogador teve a felicidade de sobrar a bola para ele, além do desvio que teve no chute, né? Mas mesmo assim, nós na saída do Wellington, nós colocamos o Cícero e abrimos o Cueva. O Cueva acho que rende mais, definitivamente, numa das 3 posições de frente, do que naquele meio campo, onde ele tem que fazer algumas funções de marcação. Nós alinhamos o jogo novamente, conseguimos os 2 gols, tivemos uma falta que pegou no travessão, no final do primeiro tempo, já podia ter virado o jogo. Começo do segundo tempo, com 1 minuto de chance, tomamos a volta, chance clara. 2 chances, se não me engano, com o Charles, né? A terceira chance com o Charles tentando tocar para o Luiz Araújo, acabou enroscando, acho que o pé no chão na hora de tocar. Ou seja, tivemos 3 chances limpas, claras de gol. E aí tomamos o gol num único escanteio que nós tivemos contra no jogo, um jogador que, acho que, se eu não me engano, posso estar errado, não sei, mas acho que a bola pega nas costas do jogador, não foi nem uma cabeçada, né? E pressionamos durante o tempo todo. Eles jogaram na linha de defesa bem próxima ao gol. Pressionamos, batemos, tomamos um gol de contra-ataque, no escanteio favorável a gente, arriscando, logicamente, num mano a mano, num 2 contra 2, pela necessidade de buscar o jogo. E aí, eles defenderam até o fim, chutaram bolas para frente, defenderam até o fim, nós secamos a área deles. Tivemos a chance do Cueva, aquela ajeitada de cabeça que saiu errada do Cícero. Ou seja, se você pegar finalizações, são 27 contra 12. 7 escanteios contra 1. No 1, tomamos o gol. 55% de posse de bola contra 45%. Contra um time contra o Audax que tem como seu forte a posse de bola. É algo relevante. 21 desarmes contra 17. E 24 cruzamentos contra 9. Essa é matemática. E o futebol é aquilo que acontece dentro do campo. Então, bastante coisa para a gente acertar, bastante coisa para a gente fazer. Já falei, nós já ganhamos do Liverpool com 18 escanteios contra nenhum, com 21 finalizações contra 3, fomos e ganhamos. Futebol não é matemático, não é uma ciência exata, né? Nós jogamos a matemática para montar o time dentro de campo, mas não é uma ciência exata na hora que se você for contar o número de oportunidades que nós tivemos, foram grandes. Só não foi maior do que o jogo contra o River Plate na Argentina. Mas mostra que a gente tem coisa para evoluir, coisa para melhorar. Quando nós jogamos juntos, pressionamos bem, encaixamos o jogo, naqueles 10 primeiros minutos do segundo tempo, tivemos a chance de matar o jogo. Aí, infelizmente, um escanteio mudou o rumo da partida. Mas vamos firme, vamos tocar em frente, vamos continuar trabalhando. Temos um compromisso com a Copa do Brasil, quinta-feira. Tentar fazer da melhor maneira possível, tentar sair de lá classificado para voltar ao Campeonato Paulista no domingo. Rogério, até em cima dos números que você trouxe para a gente, isso então, o resultado hoje não te preocupa tanto para a sequência do trabalho, porque você viu coisas boas em campo também, digo até em relação ao jogo de quinta-feira aqui, jogo único, né? Jogo único. Eu vi muita coisa boa e vi muita coisa que fugiu do que nós combinamos, do que nós trabalhamos. A parte de perder gol, sofrer gol, isso é uma coisa que acontece, uma falha, um erro, um deslize, um choque, e a bola sobra para o adversário. Eu falo sempre da comunicação, que é muito importante. Quem fala bastante dentro de campo normalmente tem mais sucesso do que quem fala pouco. Nosso time é um time que fala pouco dentro do campo, não tem tantos jogadores que conversam dentro do campo.
Acho que foram até 2 vezes que Douglas e Bufarini se chocaram, se eu não me engano, no jogo. Então eu cobro sempre deles para que cantem o jogo, falem o jogo. Durante o treino a gente fala, canta o jogo para eles, durante o treinamento. Durante o jogo eles têm que tomar essa atitude por si só. Mas algumas coisas boas, algumas coisas fugiram totalmente do que a gente planejou do jogo, a parte tática do jogo, né? E para isso a gente tem que melhorar para o jogo de quinta, que ainda tem a baixa do Wellington Ney, pelo jeito parece uma fisgada, não sei, pode ser a primeira lesão nossa em 31 dias de trabalho. Esperamos que não seja nada grave, que ele possa voltar em breve, mas é o que temos para hoje. Rogério, no segundo tempo você optou por recuar o Rodrigo Caio, colocando o João Schmidt. Quer saber como é que você viu esse posicionamento, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo? No primeiro tempo nós jogamos com uma linha de 4 e o Rodrigo fazendo essa função para conduzir a bola, levar a bola. Sabíamos que ele jogava com 5 jogadores, 3 na frente, 2 bem abertos. Para isso existia a obrigação de pressionar o lado do campo, né? Como no lado direito, não no lado esquerdo, quer dizer, com o Cueva nós não conseguimos fazer a pressão exata no time adversário. Aí eu trouxe o Rodrigo Caio e joguei na maneira como nós treinamos naquele primeiro jogo, treino no 3-4-3, 3-4-2-1. E surtiu efeito, né? Porque nós conseguimos fazer a pressão que a gente precisava para ter o gol, o terceiro gol, sair com o terceiro gol na frente. E tivemos as oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. Então são os 2 sistemas que nós usamos, os 2 sistemas que nós treinamos, todos eles sabem como executar, mas não tivemos a perfeita sintonia na execução. Rogério, você falou de 12 finalizações deles, 4 gols, então a cada 3 finalizações, uma foi certeira. Das 12, 7 foram dentro do gol, 3 defesas do Sidão. Então chegaram com muita liberdade ali na pequena área. Você falou dos erros da equipe, um pouco da falta de compactação. O seu setor defensivo foi o que mais errou? Não, de jeito nenhum. O primeiro gol talvez tenha sido um bate-cabeça ali nosso, mas o segundo gol, por exemplo, eles vêm tabelando lá do lado direito defensivo. Então, assim, quando a gente dá um gol é porque não existe falha de um determinado setor. Mas é natural quando você sofre 4 gols no jogo que a gente tente procurar as falhas defensivas, né? Eu acho que nós, como time, como espaçamento, nós deixamos muito grande. A segunda jogada, aliás, do Audax foi uma jogada muito bonita também, nós temos que destacar isso. É um time que tem bom toque de bola, entrou tocando em velocidade, fez uma tabela muito bonita. O que a gente não pode permitir uma tabela dessa pelo meio da nossa área. Chegarem pelo lado, até pelo lado do campo, tendo que cruzar, nós defendendo a zona perigosa, que é a zona do gol. A gente aceita agora essa tabela pelo meio, mesmo sendo uma jogada muito bem executada. Acho que nós tínhamos opções para tentar parar essa jogada. Você não pode culpar um setor ou outro do time pelos gols sofridos. Rogério, o Thiago Mendes depois do jogo falou que boa parte da partida a equipe pareceu desconcentrada. Como é que você faz para deixar a equipe praticamente pilhada os 90 minutos e justamente como é que você faz para elas se conversarem e ser uma equipe falante mesmo durante o jogo? Eu estimulo eles a cada vez falarem mais dentro do campo. Isso é feito diariamente, eu cobro isso diariamente para que eles se comuniquem mais. Eu espero que isso surta efeito. Nós caímos na realidade do que é o campeonato, né, de jogos de competição agora, não pelo resultado, mas você encontra adversários que também têm qualidade, né, virtudes, né? E segunda parte da pergunta que você fez? Não, com falta de concentração. Na verdade nós não... A temperatura muda de uma pré-temporada para hoje é um dia bem quente, né? Às vezes você quer fazer as coisas e não consegue executar, né? Mas eu não vejo falta de concentração, talvez não chega a ser isso. Mas mostra que nós precisamos, que nós temos ainda bastante coisa a evoluir taticamente, como grupo, como time. Nós temos bastante coisa, eu tenho bastante coisa para fazer para melhorar o time. Em cima dessa última resposta, sua primeira derrota na carreira, que lições você tira para o time e para a sequência da sua carreira? Que nós sempre temos que ter um sistema tático definido e tentar cumpri-lo até o final, né? A gente analisa o adversário da forma como ele joga e tenta instruir ou dar as possibilidades para os jogadores, para que eles entendam, vejam os vídeos dos jogos treino que o Audax fez, e nada fugiu do que nós passamos, do que realmente eles jogaram.
nós não conseguimos taticamente superar a equipe adversária ou coibir. Agora no final, depois que o Cícero entrou, aí sim, acho que o time se ajeitou dentro de campo e dali em diante foi superior ao Audax em todo o jogo. Não sei com quanto tempo foi a substituição, quem sabe? 27? Dos 27 minutos em diante, nós dominamos o jogo. Eles fizeram um gol numa bola parada, depois do 2-2, nós fizemos o 2-2, fizemos o 3-2, eles fizeram um gol numa bola parada e depois num contra-ataque, num escanteio nosso, né? O João tentou pegar o jogador, escorregou, caiu, não sei de onde eu estava. Thiago tentou pegar o jogador em velocidade, não conseguiu. Eles armaram o contra-ataque, o rapaz cortou para dentro, no pé bom do Buffarini. Infelizmente, acho que a ponta do pé do Buffarini, acho que toca, né, realmente no jogador do Audax. Acho eu que foi pênalti, de onde eu estava, eu achei que foi pênalti. E aí eles definem o jogo e vem jogar no quadradinho de 36 metros, 2 áreas, né? A área defensiva, mais 18 metros para frente. Jogam numa faixa de 36 por 50, 36 por 45, com os 11 jogadores. Nós tentamos entrar pelo meio, pelos lados, bolas cruzadas. Tentei empurrar o Cícero com o Gilberto para dentro da área para fazer os gols, né? São 2 jogadores que têm bom jogo bola aérea. Mas nós não finalizamos muito, mas não conseguimos reagir. Por gentileza, eu queria que se você pudesse nos atualizar sobre a busca do São Paulo por reforço. Como é que está, se o Jusilei, se vocês já chegaram a um acordo, se você pudesse falar para ele. Eu não tenho certeza, não sou a pessoa exata para te falar sobre isso. Eu não sei qual é a distância do Jusilei para o São Paulo, mas mais preocupante para mim são as possibilidades ofensivas, né, que a gente possa ter. Se o Wellington realmente tiver uma lesão, a gente acaba tendo somente Araújo e Neilton, né, de velocidade. Essa que me preocupa um pouquinho mais para ao menos esses próximos dias, né, esses próximos jogos. São essas opções que me preocupam um pouco mais. Rogério, algo mais assim, pessoal, essa tua experiência que está começando agora como técnico, né? Você já viveu todas as coisas possíveis no futebol como jogador, mas você estava participando. Você olha para o relógio, tem 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, você já está perdendo de 2-0, parece que dá tudo certo para eles e nada certo para você. Você não pode parar o jogo. O que passa na tua cabeça naquele momento? Na verdade, eles tinham feito 2 ataques e feito 2-0. Nós tivemos a primeira jogada com o Araújo, que ele sai bem, chuta no alto, cruzada rasteira. O Felipe fez uma boa defesa. Nós fomos tendo chances lado a lado, né? O que não é muito bom você ter uma chance para fazer, uma chance de sofrer, uma chance para fazer, uma chance para sofrer. Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio e deixar o adversário chegar menos no teu gol. E depois nós nos ajeitamos o jogo e teve a parada técnica até, né, por causa da hidratação, né? Ali deu para conversar um pouco mais, quando nós já estávamos melhor no jogo naquele momento, já estávamos bem concentrados no jogo e chegando mais para o adversário. Então ali dá para você conversar um pouco. E hoje, com pouca gente no estádio, dá para você passar uma ou outra instrução, principalmente para aqueles jogadores que jogam próximos a você, né? Defensivamente no primeiro tempo, ofensivamente no segundo tempo. Mas são experiências diferentes que a gente vai ter. Uma pena o resultado. Eu acho que nós merecíamos, pelas oportunidades que nós tivemos, um resultado final melhor. Mas também serve para a gente cair numa realidade e agora todo mundo se concentrar mais daqui para frente para que as vitórias aconteçam a partir de quinta-feira, porque quinta-feira já é um jogo só, né, de Copa do Brasil, não é mais ida e volta, né, que você tem aquela chance de, na volta, nós temos que se concentrar bem, viajar, tentar recuperar amanhã, treinar na terça, viajar, fazer um treino leve na quarta e quinta-feira, de novo, 90 minutos de luta. Rogério, tudo bem? Primeira parte, deixa eu fazer 2 perguntas. A primeira delas em relação ao Chaves, eu queria que você analisasse a partida dele e me respondesse se a substituição dele foi por desgaste mesmo, né? E a segunda em relação à escalação. Sem o Wellington nem com o Cícero, é a escalação que você considera melhor hoje? O Chaves saiu porque era notório a parte física dele já. Eu deixei ele 45 com 20, acho uns 65, para 60, entre 65 e 70 minutos em campo. Eu já tinha falado com ele já estava no intervalo, já estava um pouco cansado. Mas é um jogador que tem essa coisa da alma, né, de
de lutar, de brigar durante o tempo todo. Eu achei que ele estava no limite, dali pode começar a chance de lesão, primeiro jogo de temporada, né, de campeonato. E eu coloquei o Gilberto, que o jogador entrou descansado para ter 22, 25 minutos, não sei exatamente, de jogo para tentar o gol. Tentou, ajudou, voltou ao meio. Quando ficaram faltando 15 minutos, eu pedi para o Cícero adiantar e fazer a dupla de área com o Gilberto para a gente ter uma bola ofensiva, uma bola aérea melhor, né? Mas o Cícero ele só não começou jogando porque ele está com uma pequena diferença muscular entre uma perna e outra, de fortalecimento muscular, que vem fazendo, vem treinando um pouquinho menos que os outros e vem fazendo esse fortalecimento para ter um equilíbrio muscular, justamente para a gente não ter lesão. E era previsto para que ele jogasse 45 minutos, os últimos 45, para não queimar uma substituição. E só que foi necessária a entrada dele com 25, né? Não sei mais ou menos quanto, não sei exatamente quanto. Ele jogou 27, jogou um pouquinho mais do que os 45, cansou, na verdade, também um pouco no final. Chegou um pouco depois também lá na nossa preparação. Mas é um jogador que eu vejo bastante jogando nessa posição, no lado esquerdo, né? No lado esquerdo nosso do meio campo. Ele faz bem essa função, sempre fez muito bem. Segundo volante, com 3 homens no meio pro lado esquerdo. Ele tem bom passe, né? Boa qualidade, boa chegada ofensiva, boa entrada na área. Tanto que ele entrou e ele que acha o primeiro, né, passe pro gol. Mas eu também não posso arriscar botar o jogador e ele perder uma temporada por uma lesão, né? Não estando equilibrado muscularmente. Né? Rogério, aqui. Sim, acabou. Para o torcedor, resultados à parte, esse foi um momento histórico. Tudo que você representa para o time, para a tua história à frente do São Paulo, a tua estreia como técnico, né? Só que alguns torcedores, boa parte da torcida não pôde comparecer ao estádio hoje pelo valor do ingresso. Como é que você viu isso? Você acha que esse momento, embora os resultados não tenham chegado no sítio como você gostaria, você acha que esse foi um momento prejudicado? Que o São Paulo foi prejudicado pela sua história em si? Eu acho que quem manda o jogo, infelizmente, tem o direito de botar o preço que quer no ingresso. Nós não temos aqui que ficar criticando ou coisa assim. O jogo, eu acho que merecia. Estava uma tarde bonita, hoje não choveu, né? Porque é raro em São Paulo não chover à tarde. Um estádio cheio sempre dá um brilho a mais. Aliás, o futebol é feito para isso, né? Mas a gente espera que esse torcedor que não compareceu hoje, por motivos óbvios e de razões, né, muito particulares, possa comparecer no Morumbi no dia 12, né, no outro domingo, contra a Ponte Preta, e que possa incentivar bastante a gente. E isso é um momento histórico, não é histórico, porque perder o jogo 4-2 nunca é histórico, nunca é bacana, né? Por mais que você seja São Paulino, por mais que você seja torcedor, você vai para casa frustrado, por mais que você, como eu citei os números para você, por mais que você tenha 27-12, mais do que o dobro de chance do adversário, por mais que você tenha cruzado 3 vezes mais que o adversário na área, feito jogadas aéreas, 7 vezes mais escanteio, mas o torcedor vai frustrado embora, assim como eu particularmente também pelo resultado vou frustrado embora, e por algumas coisas que aconteceram taticamente dentro do jogo me frustram um pouco. Em contrapartida, me deixa feliz o esforço, a tentativa de todos, Thiago correndo muito, Chaves se esforçando muito, né? Cícero entrando, começando a pegar ritmo de jogo, Rodrigo Caio jogou como volante, jogou como zagueiro, abrimos 3 zagueiros, pressionamos com 3 zagueiros, jogamos num 4-1-4-1, conseguimos reagir dessa maneira no jogo. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Agora, absorver resultados assim são sempre mais chatos, difíceis. É ruim você voltar para casa perdendo o jogo, né? Da maneira como foi, com tantas oportunidades e mesmo assim com tantos erros dentro do campo que nós cometemos. Mas vamos ter calma, tranquilidade agora para trabalhar sem restinho de quinta-feira. Nós temos a viagem na terça-noite, a gente viaja mais cedo para ter um pouquinho de descanso lá, para não chegar em cima da hora do jogo. E é um jogo eliminatório, temos que passar de fase e depois fazer voltar a confiança que nós trouxemos dos Estados Unidos, a alegria, a confiança, fazer voltar com uma vitória. Só assim que você consegue transformar novamente o ambiente.